Olá, pessoal, boas-vindas a esta nossa análise estruturada. Hoje o nosso objetivo aqui é criar um roteiro de estudos extremamente organizado e super prático para quem deseja de uma vez por todas dominar a arte da leitura. A gente sabe muito bem que para quem enfrenta a maratona dos concursos públicos, a língua portuguesa costuma ser aquele grande divisor de águas, né? E a interpretação textual, bom, ela é simplesmente a chave mestra para o sucesso. Então a ideia hoje é pegar todas aquelas teorias gramaticais e estratégias de leitura e transformar num método claro e, acima de tudo, aplicável na hora da prova. Bom, para começar, a gente precisa mergulhar logo de cara numa pergunta que é fundamental. E saber essa resposta é literalmente o primeiro passo para evitar aquelas armadilhas clássicas de prova. Sabe qual é a diferença entre compreender e interpretar um texto? Pois é, muita gente acha que é tudo a mesma coisa, que são sinônimos. Mas, no contexto dos concursos, essas duas palavras exigem habilidades mentais completamente diferentes. E entender isso muda o jogo inteiro quando a gente vai ler o enunciado de uma questão. Tem uma metáfora que especialistas em linguística adoram usar e eu acho ela fantástica, a metáfora do oceano. A compreensão é como se a gente estivesse só boiando na superfície da água. A informação está ali, explícita, clara, super visível para quem passa os olhos pelas palavras. Agora, a interpretação, aí a gente precisa colocar o equipamento de mergulho e ir lá para as profundezas. Trata-se da informação implícita, daquilo que está escondido nas entrelinhas. É a nossa capacidade de fazer deduções lógicas baseadas nas pistas que o autor deixou sem que ele precisasse dizer aquilo abertamente. O nosso roteiro de hoje é bem direto e está dividido em 5 etapas. Primeiro, compreensão versus interpretação. Depois, o roteiro de estudos em si, seguido pela leitura analítica. A diferença crucial entre fatos e opiniões. E, para fechar, como evitar aqueles erros bobos na prova. Beleza? Vamos direto para a parte 1. Compreensão versus interpretação. A superfície e a profundidade. Olha só que fascinante como uma frase tão curtinha pode revelar tanta coisa. Pensa nessa frase. Quando Jorge fumava, ele era infeliz. Se a gente usar só a compreensão textual, aquela leitura de superfície que eu comentei, a gente extrai apenas um fato explícito. Lá no passado, existia uma relação entre o fumo e a infelicidade do Jorge. Ponto. Mas se a gente aplicar a interpretação, aquele mergulho profundo, a gente deduz algo muito maior. A palavra quando e o verbo no passado fumava nos levam a interpretar que o Jorge não fuma mais e, consequentemente, que hoje ele é feliz. Ninguém escreveu com todas as letras que ele parou de fumar, né? Mas a estrutura da frase obriga a gente a chegar a essa conclusão. Isso é interpretar. Isso nos leva à parte 2, o roteiro de estudos, a técnica infalível. Agora vamos ver como a gente constrói isso na prática, bem no calor do momento, durante uma prova sob pressão. Trata-se de um método cronológico de 3 passos super prático. Passo 1, sublinhar palavras repetidas e os sinônimos delas. Gente, se uma palavra se repete muito num texto, pode ter certeza que ela carrega a ideia central do autor. Passo 2. Circular pronomes e puxar uma setinha até a palavra a que eles se referem. Isso garante que a gente domine a coesão do texto e impede aquela sensação horrível de se perder no meio de uma frase gigantesca. E o passo 3, que é o pulo do gato. Resumir cada parágrafo. Fazendo isso, ao final da leitura, o texto inteiro vai estar completamente mapeado na sua cabeça. Entrando agora na parte 3, a leitura analítica. Chegou a hora de dissecar o texto. Um detalhe importante, um bom leitor nunca age de forma passiva. Pelo contrário, quem lê analiticamente atua quase como um cirurgião, sabe? Dissecando o texto metodicamente. Então, o segredo é aplicar estas estratégias aqui. Fragmentar aquele bloco de texto enorme e intimidador em partes menores e mais digeríveis, separar com muito rigor o que é a ideia principal do que é só uma explicação secundária e, acima de tudo, focar em caçar o chamado tópico frasal. O tópico frasal é simplesmente o coração de um parágrafo. Na esmagadora maioria das vezes, ele é a primeiríssima frase e já entrega de cara qual vai ser o tema daquelas linhas. Identificar isso rápido acelera incrivelmente o ritmo da nossa leitura. E para amarrar essa análise toda, a gente usa o poder das palavras-chave. Ao identificar aquele tópico frasal que a gente acabou de falar, a melhor tática é escrever uma única palavra ou uma expressão bem curta ali na margem da página mesmo, que resuma aquele parágrafo inteiro. E por que isso é tão crucial? Porque, vamos ser sinceros, na hora de responder as questões do concurso, ninguém tem tempo sobrando para ler um texto de 30 linhas 5 vezes seguidas. Com essas palavras-chave anotadinhas ali do lado, a gente consegue escanear visualmente a página e pular direto para a informação que a questão está pedindo. É ganho de tempo puro. Certo, parte 4. Fatos contra opiniões. Onde a gente encontra a verdade. Essa habilidade aqui é muito testada. Um fato é algo verdadeiro, um acontecimento totalmente objetivo que pode ser comprovado na realidade, independente de quem está relatando.
Já uma opinião é um julgamento pessoal, uma visão que inevitavelmente carrega as crenças e os valores da pessoa que está escrevendo. Quando a gente pega textos que abordam temas políticos ou sociais mais complexos na prova, é absolutamente essencial saber identificar a posição do autor de forma muito fria e objetiva. A banca examinadora não quer saber qual é a nossa opinião pessoal sobre o assunto, nem qual lado político é o certo ou errado. A nossa tarefa é única e exclusivamente reconhecer o que é um dado concreto e o que é o viés do autor, de forma neutra e precisa. E, finalmente, a parte 5, evitando erros na prova. Os 3 pecados capitais da interpretação. Gente, é aqui que estão as maiores armadilhas, onde até os candidatos mais bem preparados acabam escorregando. O primeiro pecado é a extrapolação, que é o famoso viajar na maionese. É quando a gente usa o nosso próprio conhecimento de mundo para adicionar informações na interpretação que simplesmente não estão escritas no texto. O segundo é a redução, que é o extremo oposto. A gente lê o texto inteiro, mas foca num detalhe minúsculo, esquecendo a visão geral do argumento. E o terceiro é a contradição, que acontece quando a leitura é feita de forma tão desatenta que a gente acaba chegando a uma conclusão exatamente oposta àquilo que o autor estava defendendo. Olha só essa citação que tiramos do material. Ela resume muito bem o que a gente pode chamar de a regra de ouro da prova. Apegue-se tão somente ao texto. Toda a nossa bagagem cultural e o nosso conhecimento de mundo são ótimas ferramentas para a gente conseguir compreender ironias e metáforas, com certeza. Mas na hora do exame, os limites da nossa realidade são literalmente as bordas daquela folha de papel. A gente nunca deve tentar ser mais inteligente que o autor do texto, reescrevendo o que ele disse com base em opiniões externas que a gente trouxe de casa. E vale lembrar que dominar a compreensão e a interpretação não serve só para ler grandes romances clássicos da literatura não, viu? As bancas cobram o reconhecimento de vários tipos e gêneros textuais o tempo todo. Por isso, a nossa preparação diária exige muita flexibilidade. É preciso consumir de tudo um pouco: notícias, crônicas, artigos de opinião, manuais de instrução, até tirinhas. Cada gênero tem a sua estrutura própria, e ler de forma bem ampla é o que vai construir aquele vocabulário à prova de falhas para o dia do concurso. Para a gente encerrar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação. A interpretação de textos não precisa e nem deve ser vista só como uma obrigação dolorosa para a hora da prova. Pelo contrário, ela é um hábito intelectual fascinante para o dia a dia. Da próxima vez que você abrir uma notícia ou um artigo aí no celular, faz um teste. Tenta achar mentalmente qual é o tópico frasal, ou tenta resumir o parágrafo escolhendo uma única palavra-chave. O domínio da linguagem é algo que abre muitas portas, e o melhor momento para começar a treinar é, com certeza, na sua próxima leitura. Muito obrigado por acompanhar essa nossa jornada de hoje e excelentes estudos para todo mundo.